Um feliz ano novo e um feliz sábado. É muito bom começarmos um ano no dia de sábado, sétimo dia, santificado por Deus. E nós vamos hoje considerar alguns aspectos muito importantes do plano de Deus para a nossa vida. O reavivamento e a reforma, que tanto necessitamos para enfrentar os dias finais da história deste mundo. Nós vamos meditar a partir dos versos 6 a 12 do capítulo 14 do livro de Apocalipse. Aqui estão resumidas a obra e a identidade da igreja cristã, da igreja que ama a Deus e que tem fé em Jesus Cristo. Em Apocalipse 14, a partir do verso 6, assim diz a palavra do Senhor: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Um novo ano sempre traz consigo grandes expectativas. Um novo ano nos inspira, especialmente as mudanças. Queremos mudar o que fazemos e, acima disso, o que somos. É assim que, diante de um novo ano, temos perspectivas de que Deus nos concederá oportunidades novas de amá-lo e de amar as pessoas. Assim também, esperamos de Deus a oportunidade de resolver os nossos desvios e fracassos espirituais. Assim, o futuro, o novo ano que se inicia, traz consigo a esperança de sermos mais coerentes com a lei de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Assim, movidos pelo desejo de refletir mais claramente a imagem de Jesus, muitos fazem votos de melhorar a sua alimentação, fazer exercícios físicos e viver de uma forma mais saudável, para então glorificar a Deus no corpo. 1 Coríntios 6, verso 20. E nós estamos familiarizados com a imagem de apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1. Algumas outras pessoas estão conscientes de que essa fidelidade aos mandamentos de Deus, descrita em Apocalipse 14, 12, implica em amarmos as pessoas de uma forma real, intensa, não hipócrita e não falsificada. Pois a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, que ame também o seu irmão. Uma outra imagem bíblica muito interessante ali em 1 João, diz o seguinte: aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Alguns buscarão cumprir votos de passar mais tempo por dia orando, lendo a palavra de Deus, mantendo comunhão com o céu, fazendo o trabalho missionário. Outros buscarão cumprir votos para que desenvolvam melhores relacionamentos familiares, esses relacionamentos íntimos tão necessários a essa vida nesse mundo e também tão difíceis de serem vividos em amor constante, paciência e coerência com a vontade de Deus. Assim também alguns outros estarão nesse ano buscando vitórias sobre pecados específicos.
Todos nós temos dificuldades de sermos fiéis a Deus, de amá-lo, de amar as pessoas. E eu poderia citar muitas áreas, mas mencionei algumas aqui: o dinheiro, o sexo, a mentira, a idolatria das coisas e muitas outras. E nesse ano, muitos estarão buscando o poder de Deus, graça para vencer esses pecados. Entretanto, nós lembramos que já faz algum tempo que tomamos a decisão de fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus e tem o testemunho de Jesus. Assim, nós já deveríamos estar vivendo uma vida mais coerente com essa lei, a qual professamos amar e seguir. Portanto, diante disso, alguns têm o seguinte vislumbre dessa situação: de que no ano de 2011 as coisas não vão mudar tanto como nós gostaríamos que elas mudassem. Alguns têm a expectativa de que esse novo ano será uma repetição dos outros anos que agora já são passado. Um ano de mesmice espiritual. E assim, a filosofia de alguns cristãos parece estar mais em harmonia com a filosofia dos ímpios dos últimos dias da história deste mundo. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, descreve como esses ímpios pensam. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escreveu o seguinte: nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Diante desse tipo de perspectiva, parece que nada vai mudar radicalmente em 2011. E assim, o futuro nos parece bem menos brilhante. Porém, qual a perspectiva de Deus para o futuro da igreja? Onde podemos achar essa perspectiva? E se a acharmos, o que ela iríamos dizer? Quando falamos do que Deus quer para o futuro da igreja, nós temos que ter alguns cuidados muito importantes. Quem sou eu para dizer o que Deus diz? Quem sou eu para dizer o que Deus pensa? Quem sou eu para dizer o que Deus quer? Deus é uma pessoa, um ser espiritual, consciente, onisciente, todo-poderoso. Assim é que, de forma absoluta, só Deus sabe o que Ele quer na realidade. E Ele não designou aos seres humanos a tarefa de colocar em sua boca palavras que Ele jamais disse. Encontramos uma pesada repreensão na palavra de Deus, Jeremias 22, verso 31. Eis que eu sou contra esses pastores, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: Ele disse. Assim, precisamos entender que, para dizermos qual a expectativa de Deus para o futuro da igreja, nós temos que recorrer não às nossas impressões ou às nossas imaginações de qual seja a vontade de Deus, mas precisamos recorrer às fontes designadas pelo próprio Senhor, e elas são a palavra de Deus e o Espírito Santo. Na palavra do Senhor, nós temos uma revelação da vontade de Deus, a qual o Espírito Santo nos permite conhecer e entender. Nessa tarefa, o Espírito Santo nos ilumina individualmente ao estudarmos a palavra de Deus. Assim como Ele fez na vida de muitas pessoas no passado, por toda a história da igreja. Tudo que está em harmonia com a palavra de Deus reflete a verdade e pode ser aceita como tal. Dessa forma é que Deus guia a igreja e lhe revela a sua verdade e sua vontade. Então, qual é a expectativa de Deus para o futuro da igreja? Essa pergunta é simples, mas a sua resposta pode ser muito complexa. Os planos de Deus para o seu povo ocupam grandes porções de espaço nos registros sagrados. E conhecer esses planos, à medida que nos aproximamos à volta de Jesus, deve ser o objetivo de todos.
Não podemos entregar o nosso entendimento escatológico, o nosso entendimento do futuro, bem como da vontade de Deus para hoje, nas mãos de líderes religiosos, mas devemos conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos guia em toda a sua verdade. As profecias apontam para situações futuras específicas que aguardam a igreja, e todas elas formam um conjunto de revelações que conduzirão a igreja ao seu destino final. E qual é esse destino? Jerusalém celestial, Canaã, a presença de Deus, sem pecado ou morte para todo o sempre. Todo o processo no qual o povo de Deus está envolvido, desde a entrada do pecado no mundo, é uma preparação para voltarmos ao lar onde há amor perfeito e paz real. Para tal, necessitamos de redenção, perdão por nossos pecados, bem como de transformação de caráter e de atitude diante da vida. E agora, o clímax desse processo está diante de nós. Vivemos os últimos dias. Portanto, podemos dizer seguramente que a expectativa de Deus para o futuro da igreja gira em torno de sua preparação para a volta de Jesus. Temos o texto clássico de Amós 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com Deus.